Muito bem, pessoal. Seguimos aqui com os nossos regimes previdenciários e estamos falando do regime geral de previdência social do nosso querido INSS, o nosso réu favorito nos processos. E seguimos aqui, então, com esses elementos importantes e básicos aqui, né, do regime geral de previdência social, para a gente entender a dinâmica de como são os regimes, de como funcionam os regimes, falando de regras bem gerais mesmo, tá? Então, falamos das três características fundamentais do sistema, né, do INSS, do regime geral, que é contribuição, sistema contributivo, filiação obrigatória, regras que garantam equilíbrio atuarial e financeiro. Já entendemos que esse regime, ele vai abranger os trabalhadores da iniciativa privada, né? Ele vai abranger só os trabalhadores da iniciativa privada? Não. Se você, por exemplo, estiver trabalhando para um servidor, deixa eu voltar aqui para mim, imagine a seguinte situação hipotética. Uma pessoa prestou um concurso público para ser servidor numa prefeitura, uma prefeitura aí no interior. Essa prefeitura não tem regime próprio de previdência social. Se ele sendo um servidor concursado, quer dizer, prestei concurso para entrar, né, me submetendo a algumas regras de serviço público, como aquele ente federado não dispõe de regime próprio de previdência social, para onde ele vai? Regime geral, regra de exclusão. Se eu não tenho regime próprio, regime geral. Se eu não estou num regime específico, regime geral, tá? Então, não é um regime exclusivo, né, dos trabalhadores da iniciativa privada, mas é, via de regra, o regime dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, vamos voltar aqui para trabalharmos com as regras gerais. A gente tem, basicamente, no INSS, a gente trabalha, né, no regime geral, a gente trabalha com duas leis. A Lei 8.213, né, que é a nossa lei, talvez a favorita, que é o plano de benefícios, e a Lei 8.212 de 91, que não é uma legislação exclusiva da Previdência Social, porque ela fala do custeio da Seguridade Social. Tá? Então, ela traz algumas regras que são do sistema como um todo, apesar dela trazer para a gente todos os parâmetros contributivos dos todos os segurados da Previdência Social. Perfeito? Qual é, então, a dinâmica, né, do sistema de previdência social? O sistema de previdência social contributivo, filiação obrigatória, regras de equilíbrio atuarial e financeiro. O sistema, né, no Brasil, adota-se, né, o chamado sistema, vou colocar aqui, sistema de repartição simples. O sistema de repartição simples, acho que deu para ver, né? É um sistema que tem uma conta única. Significa que a arrecadação, o dinheiro que vem do custeio, a lei de custeio aqui, 8.212, entra nesta conta, de onde sai o dinheiro para pagar benefícios. Pela regra constitucional, a gente tem o que a gente chama de pacto intergeracional, pacto entre as gerações. Significa que o dinheiro que está sendo depositado hoje nessa conta única, ou seja, a arrecadação previdenciária, as contribuições que estão sendo vertidas para o sistema de previdência social, elas estão nesta conta única, de onde já sai o dinheiro para pagar os benefícios em manutenção, as aposentadorias, pensões, auxílios, enfim, os benefícios que já estão sendo recebidos pelos segurados e dependentes da Previdência Social. Conta única é isso. Quando a gente fala de equilíbrio atuarial e financeiro, o que se pretende é que exista uma correlação, uma coerência, um equilíbrio entre o que entra e o que sai. O pacto intergeracional, ele traz essa dinâmica do a arrecadação de hoje já é utilizada para pagar quem está em benefício. Significa que nós que somos a população ativa previdenciária hoje, que estamos recolhendo as nossas contribuições para o sistema de previdência social, eu que já estou
na estrada há um bom tempo, você que já está na estrada, que está chegando agora, que está recolhendo suas contribuições para o sistema de previdência social, esses valores que a gente está vertendo para o sistema, eles não ficam guardados para quando a gente for se aposentar. Eles já estão sendo utilizados com finalidade específica de pagar benefício, mas já estão sendo utilizados hoje, num sistema que é um sistema de repartição simples. Perfeito? Então, qual é a dinâmica do sistema de repartição simples? A gente é obrigado a contribuir. Existe o pacto intergeracional, significa que o que eu estou pagando já está sendo utilizado para estes benefícios, né, que estão em manutenção no sistema, e significa que eu estou protegido por esta cobertura de riscos e contingências sociais. Então, significa o quê? Que eu, na condição de segurado, ou os meus dependentes para fins previdenciários, verificada a contingência social, verificado o risco social, preenchidos os requisitos daquele benefício previdenciário específico, eu vou receber a prestação correspondente. É isso. A relação previdenciária é isso. Eu tenho de um lado, vamos voltar aqui. Eu tenho de um lado a minha obrigação de pagar, mas também do outro o direito a um benefício sempre que a contingência social, sempre que o risco social se verificar. É por isso, também por isso, né, que o segurado, quando ele fica incapacitado para o trabalho, bate na porta da Previdência Social para pedir um auxílio por incapacidade temporária, o sistema fala não, é por isso que ele fica triste, é uma palavra até fraca, né? Ele fica revoltado com o sistema, por quê? Porque ele pagou obrigatoriamente. Ele não está lá pedindo um favor, ele está exercendo o direito ao benefício, desde que, claro, muito cuidado com isso, né? Ele preenche os requisitos necessários àquele benefício. Às vezes o segurado acha que preencheu os requisitos, mas na verdade não preencheu. Esse é o seu papel, né? De identificar se aquela situação, se aquela negativa, se aquele indeferimento é correto ou não é correto, à luz da história de contribuição do segurado. Perfeito? Basicamente, o sistema é isso. De um lado eu pago, de outro eu recebo, desde que preenchidos os requisitos legais, verificada a contingência e o risco social coberto pelo sistema. Aí nós temos lá, né, incapacidade para o trabalho, acidente de trabalho, maternidade, a idade avançada, enfim, os riscos sociais que são cobertos pelo sistema. Perfeito? Basicamente, o sistema de previdência social, o regime geral de previdência social é isso. Nada mais do que esta dinâmica de que eu sou obrigatoriamente um contribuinte segurado e que lá, se no final eu, vítima da contingência ou preenchido o requisito para o benefício voluntário, eu tenho direito a essa prestação como segurado ou eventualmente como dependente. Lembrando que para os dependentes, né, só tem direito à pensão por morte e a auxílio reclusão em termos de benefícios. Os serviços podem chegar aos dependentes, obviamente, em caso de possibilidade do sistema de previdência social. Tranquilo, né? Bem fácil, a gente não vai aprofundar em regime geral de previdência social, já vamos avançar aqui para o regime próprio, porque o regime geral de previdência social é objeto de todo o seu estudo de previdenciário. Qualquer curso que você fizer a respeito de previdenciário, você vai aprofundar no RGPS, no regime geral, a não ser que seja, né, um curso específico de regime próprio ou de regime militar. Perfeito? Regime geral, iniciativa privada via de regra. É bacana a gente falar, né, do regime geral, só fazer um parênteses antes de eu avançar aqui, para eu não esquecer, que no regime geral de previdência social, eu tenho a filiação obrigatória, como, né, essa vinculação obrigatória, como uma característica essencial do sistema. Recebi remuneração pelo meu trabalho, eu obrigatoriamente estou vinculado ao regime geral de previdência social, um sistema de previdência social. Mas o regime geral é o regime que admite, né, o único regime que admite a filiação facultativa. Né? E é bacana a gente comentar que essa possibilidade de filiação facultativa no regime geral de previdência social, ela vem para atender à universalidade da cobertura do atendimento, que é um princípio, né, um objetivo do sistema de seguridade social, que é que o sistema seja acessível a todos. E como é que eu materializo no regime geral, nesse regime que é o regime que sobra, né? Como é que eu materializo essa universalidade? Trazendo a possibilidade da vinculação facultativa por esse segurado que não tem requisitos, né, de segurado obrigatório, não tem remuneração específica
que o coloque aí na condição de segurado obrigatório. Perfeito? Então, no regime geral, apenas então somente no regime geral, a gente tem a figura dos segurados obrigatórios, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado facultativo, e a figura do segurado facultativo, desculpa, segurado especial e a figura do segurado facultativo. Então, eu divido entre obrigatórios e facultativo, né? Além da figura dos dependentes do sistema para fins de pensão por morte ou de auxílio reclusão. Aí seguimos para o RPPS. O que nós vamos entender de RPPS? Regra geral, até porque RPPS eu preciso eleger o regime que eu vou estudar, né? O regime de previdência próprio é o regime do servidor público ocupante de cargo efetivo. Isso significa dizer que mesmo que eu tenha alguém que trabalhe, por exemplo, para a União, ou para um estado, ou para um município, ou para uma autarquia, que não seja servidor, eu posso ter alguém que é empregado público, um cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. Essas figuras aqui, elas vão para onde? Regime geral. Porque para eu ser vinculado ao regime próprio, o ente federado precisa ter o regime próprio. Mas eu preciso ser servidor público ocupante de cargo efetivo. Essa regra está lá. O esqueleto do regime próprio, a base do regime próprio está no artigo 40 da Constituição Federal, que vai trazer as regras do servidor público. A reforma, né, a emenda 103 de 2019, ela já tratou, junto do regime geral, junto da iniciativa privada, ela já tratou do servidor público federal, tá? Do servidor da União. E eu tenho para o regime próprio que compreender que eu tenho um regime mais abrangente, né, que é o regime do servidor público federal, que é a Lei 812, mas eu tenho vários regimes próprios de estados e vários regimes próprios de município, com regulamentações, com normatizações específicas, obedecendo o esqueleto, né? Obedecendo o esqueleto, que é o artigo 40 da Constituição Federal. E cada ente federado trazendo a sua própria normatização. Perfeito? Aqui também eu tenho filiação obrigatória, aqui também eu tenho regime contributivo, aqui também eu observo o sistema de repartição simples. Ok? Eu preciso, então, que o ente federado tenha RPPS, porque se não tiver, eu vou para o regime geral. E eu posso ter a situação de concomitância entre dois regimes. Olha só, eu não posso ser segurado facultativo no regime geral se eu for obrigatório no regime próprio. Então, se eu estou vinculado ao regime próprio de previdência social, seja como ativo ou inativo, eu não posso ser facultativo no regime geral, tá? Quando a gente está segurado facultativo, acho que eu vou dar aula de segurado, a gente aprofunda um pouquinho nisso aqui. Mas eu não posso ser facultativo no regime geral se eu tiver vinculado a regime próprio, mas pode ser que eu tenha concomitância. Pode ser, por exemplo, que eu tenha, vamos citar um professor daqui da Inove, que eu gosto muito, que é o professor Renato Bart. Não sei se é porque é da minha família, viu, gente? Mas eu gosto muito dele. Ele é muito inteligente, né? Ele é muito bom, professor. Ele tem uma didática excelente. Ele consegue fazer a gente entender constitucional. Uma matéria dificílima. E ele consegue fazer a gente entender de constitucional. Vamos pegar o doutor Renato. O Renato, ele é juiz federal, vinculado ao regime próprio de previdência social. Ao mesmo tempo, concomitantemente, o Renato é professor. Professor universitário, ele dá aula numa universidade em São Paulo, ele dá aula em pós-graduação, ele dá aula em cursos, ele exerce uma atividade que o vincula ao regime geral. Pode, então, o doutor Renato contribuir em dois regimes? Não só pode, como deve, né? Ele é obrigatório em ambos os regimes. Todas as vezes que eu exerço atividades concomitantes, que me colocam como segurado obrigatório, a minha contribuição ela é obrigatória em ambas as atividades ou em ambos os regimes, se for o caso, como é aqui nessa situação trazida hipoteticamente. O Renato paga RPPS como juiz federal e INSS, regime geral, como professor, tá? Atividade concomitante que pode acontecer dentro do mesmo regime ou em regimes diferentes. Obrigatório em dois regimes eu posso. Facultativo num regime e obrigatório no outro, não. Eu não posso, aliás, nem ser facultativo
e obrigatório dentro do próprio regime geral de previdência social. Tranquilos? Tá? Regime próprio, a base é essa. Tá? A gente tem muita proximidade entre as regras. Havia, de fato, uma proteção muito maior, né, na norma para o servidor público. Isso vem sendo reduzido, né, mais sentidamente a partir da emenda 20 de 98. Vocês vão estudar regime próprio, tem um módulo específico de regime próprio. Então, eu não preciso aprofundar tanto aqui. Mas só para, né, dar um spoilerzinho. A partir da emenda 20 de 98, isso vem sendo reforçado. E essa diferença entre os regimes, ela vai ficando cada vez menor. E os elementos vão se aproximando entre o regime geral e o regime próprio. Tá? Hoje o servidor público que ingressa na carreira pública, ele vai receber o benefício no limite teto do regime geral, e o que excede em termos remuneratórios, ele pode optar por uma previdência complementar do servidor público. Essa é a regra, né? A partir de agora, já tem benefícios calculados pela média, né? A gente já tem uma lei, a 10.887 de 2004, que trata da média do servidor público. Enfim, essa diferença maior que existia, ela começa a ser achatada. A ideia da integralidade, da paridade, ela vai ficando no tempo para o servidor público, perfeito? Mas deixo isso aí para você estudar lá na frente, quando você chegar em servidor público, que vai ser muito bacana, porque é um campo também em que que a advocacia atuava muito timidamente, hoje já com muito mais necessidade, até em razão da complexidade que o sistema vai ganhando. Perfeito? Seguimos aqui para falar um pouquinho de previdência complementar. A gente não vai falar, claro, né, das regras do sistema de previdência complementar, porque a aula é introdutória. Mas o que eu queria trazer para vocês? A grande diferença da previdência complementar privada é a capitalização. A gente sai da repartição e vai para a capitalização. A capitalização é o quê? Fundo único, conta única. Se eu tenho lá uma previdência minha, Ana Júlia, tenho uma previdência minha num banco. O que vai acontecer? Todo o dinheiro que eu estou colocando nesse sistema de previdência deste banco, ele está guardado para mim. É a minha conta. Eu não estou compartilhando. Eu não tenho esse pacto como eu tenho, né, no sistema obrigatório. Aqui não, aqui é uma conta minha. Tanto que eu posso fazer aporte, que eu posso definir o momento que eu vou converter em renda, que eu posso migrar de um sistema, né? Posso, vou tirar desse banco e levar para outro. Eu tenho essa possibilidade. Por quê? Porque esse fundo é único. Essa é a diferença da repartição e da capitalização. Na reforma de 2019, houve um movimento para a capitalização do regime obrigatório, mas isso, felizmente, não foi para frente. O Chile é capitalizado, a previdência obrigatória, e é caótica a situação dos benefícios no Chile. Tá? Então, mantivemos aqui o sistema de repartição para o sistema obrigatório. Perfeito? Aqui ele é um sistema facultativo e autônomo, independente, então eu não preciso necessariamente estar no regime obrigatório para me vincular a um regime complementar, a não ser no caso do servidor público. As leis que regulamentam 108 e 109 de 2001 e o controle pela Previc, tá? E aí eu tenho dois regimes, né, na previdência complementar facultativa, eu tenho dois tipos de regimes, né, que vão envolver a entidade fechada e a entidade aberta. Depois eu tenho o PGBL e o VGBL. Mas na entidade fechada, que é uma fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos, eu tenho que, para fazer parte desse sistema, eu preciso preencher requisitos. Ou seja, eu tenho que pertencer a determinada empresa ou a determinado grupo de empresas, ou ser servidor público. Porque, por exemplo, o fundo de previdência do servidor federal, o FUNPRESP, dele só pode participar quem é servidor público efetivo federal. Eu não posso, que não sou servidora pública, que sou advogada da iniciativa privada, eu não posso fazer parte. É uma entidade fechada. Assim como a OAB Prev, por exemplo, é uma entidade fechada. Para eu fazer parte desse sistema, eu preciso preencher o requisito, eu preciso ser advogada, eu preciso pertencer àquela classe, né? Então, isso é uma entidade fechada. A entidade aberta, gente, é banco, é instituição financeira, né? Eu estou fazendo lá com a seguradora do banco X, né? X Seguros. E quem pode fazer parte? Qualquer pessoa. Por isso que ela é chamada de entidade aberta, tá?
As entidades de previdência não podem requerer concordata e não se sujeitam à falência, mas apenas e tão somente a regime de liquidação extrajudicial, como acontece com o banco, né? Quem a gente já teve falência de alguns bancos aí, né? Liquidações, desculpa, de alguns bancos, e o sistema é o mesmo para as entidades de previdência complementar, tá? E, por fim, o regime dos militares das Forças Armadas, que eu também vou deixar para vocês estudarem no módulo próprio, a regra geral, mas vamos entender a base. Não são mais considerados servidores públicos. Essa diferença do servidor civil para o servidor militar, né? Então, eu deixo de considerar o militar como um servidor público e ele vai realmente para esse regime diferenciado, que para muitos nem é um regime previdenciário, porque ele não aposenta, ele vai para a inatividade. Colocou o militar numa caixinha reservada, numa caixinha bem separada em termos previdenciários. Tanto que com as reformas atingindo fortemente, né, o servidor público civil, vinculado aí ao RPPS, o militar acaba ficando de fora muitas vezes, tá? De muitas das reformas. Não de todas, mas de muitas das reformas, tá? Lei 142, artigo 142 da Constituição Federal, Lei 6880 de 80, que é o Estatuto dos Militares, que é a base aí para você estudar. Perfeito? Mas o militar, calma, o militar é bem diferente, então fica aí reservado para o teu conteúdo específico dessa temática. Perfeito? Eu vou encerrar aqui só deixando o meu Instagram e o meu e-mail pessoal, além dos canais de comunicação, obviamente aqui da Inove Educação, dos nossos canais aqui específicos, né, da Inove, em que vocês podem falar com os professores ou com a própria coordenação ou com a própria Inove, deixo aqui os meus contatos pessoais para que, eventualmente, se houver necessidade, né, e se eu puder contribuir de alguma maneira de algo que ficou de fora aqui do nosso conteúdo, fico à disposição de todos vocês naquilo que estiver, claro, ao meu alcance. Muito obrigada pela sua companhia nesta aula e nos encontraremos certamente em muitos outros temas aqui na Inove Educação. Um beijo grande para você e até lá.